ao Calvário me baixou. Essa cruz para mim, a mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. A coroa Jesus me dará. Essa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e cruz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar com os nossos amados irmãos e irmãs, mesmo virtualmente, adorando o Teu santo nome. Pedimos a Deus que o Senhor nos perdoe por pecados que cometemos, por palavras, ações, pensamentos, omissões. Somos pecadores, miseráveis, sim, lavados e remidos pelo Teu sangue, pelo sangue de Jesus Cristo ali naquela cruz. Muito obrigado por tão grande salvação. Peço que o Senhor esteja neste momento confortando todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, que estão desempregados, enlutados. Abençoa o nosso país, abençoa o planeta Terra, todos os habitantes deste planeta. Sabemos, ó Deus, da dificuldade que passamos, que enfrentamos, mas o Senhor é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiamos grandemente, poderosamente no Senhor, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, não há outro igual ao Senhor. E nesta manhã, declaramos isto com as nossas palavras, que o Senhor é Deus, que nós não somos nada, que dependemos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por amanhecermos vivos, por amanhecermos louvando ao Senhor, onde muitas igrejas, teu povo reunido sobre a face da terra, desde cedo já tem escolhido, preservado este dia, domingo, que é o dia do Senhor para te adorar. Mesmo sem poder congregar de forma presencial com todos, com o número total, cremos que o Senhor está nos ouvindo, está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração. Abençoe todos estes irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora, que não só assistindo, mas também participando deste culto que prestamos a Ti, nesta escola bíblica, onde
podemos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, espero que vocês tenham passado uma abençoada semana. Espero que vocês estejam bem. Sabemos as lutas são grandes, cada um tem a sua luta, os seus desafios. Mas eu convido você a prestar atenção em tudo que vamos fazer nesta manhã. Nós estamos estudando sobre a reforma, estamos estudando sobre a teologia reformada, um panorama, uma visão panorâmica apenas. E hoje eu gostaria de iniciar, não vou tratar sobre todo o assunto, não irei encerrar hoje esse tema, sola gratia, somente a graça. E eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Paulo, escrevendo aqui aos irmãos ali de Éfeso, ele coloca aqui que a salvação é pela graça. Ele coloca neste capítulo 2 que nós viemos do pecado para a salvação. E não a salvação pelos nossos méritos, pela nossa obra, mas pela graça. Pela obra apenas de uma pessoa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente pelo sacrifício dele na cruz. Pela graça de Deus, ao dar o seu Filho Jesus naquela cruz, por mim e por você, pelos seus eleitos. Eu gostaria de ler esta carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Enquanto isso, vou pedir aqui a nossa irmã Dani para deixar aqui no Facebook, para que eu acompanhe as pessoas que estão nos assistindo, que estão participando, cultuando conosco, para no final a gente dar uma saudação. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, um texto muito conhecido de todos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Capítulo 2, versos 8 e 9. Meus irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos de crise, de pânico, de fobias, momentos depressivos, aflitos, e que devemos pensar muito acerca da nossa vida, não apenas aqui e agora, mas também depois, quando morrermos, seja de acidente, seja de doença, seja da Covid, nós devemos nos preparar para encontrar com o nosso Deus. Todos os dias nós devemos viver como se fosse o último dia de nossas vidas. Certa feita um pregador disse que pregaria naquela ocasião para pessoas moribundas, como se ele fosse também um moribundo e como se fosse a última vez que ele iria pregar ali. E é assim que nós devemos sempre viver cada dia, o seu dia, porque nele há o seu próprio mal. O amanhã pertence a Deus. E eu convido você a refletir sobre esse tema, somente a graça, só la gratia.
E nós queremos aqui, queridos, tratar sobre as indulgências, sobre a doutrina de méritos, de indulgências. Nós vamos aqui fazer uma oposição a estas doutrinas. E veja que a doutrina da salvação pela graça, ela é algo que foi restabelecida, esta doutrina, pelos teólogos reformados, pela reforma protestante. E veja você que esta doutrina ela foi fundamental para o restabelecimento da doutrina bíblica que incomoda e que incomodou o ser humano. E veja que nós, seres humanos, ficamos sempre desconfortáveis em saber que a nossa salvação não depende de nós mesmos. Veja que isso é maravilhoso, meu irmão, saber que não depende de nós, mas muitos homens e mulheres não admitem que essa doutrina é só isso, é só pela graça, nós não temos que fazer nada. Claro que nós temos que fazer aquilo que depende de nós para fazermos, mas a salvação ela é plenamente obra de Deus. Agora, claro que nós respondemos a isso como? Quando nós nos arrependemos, nós nos convertemos. E claro, tudo isso por obra de Deus faz parte da ordem da salvação, que os teólogos chamam de ordo salutis, ordem da salvação. Então veja, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas elas não ficam confortáveis em saber que a salvação não depende delas mesmas, mas exclusivamente de Deus. E que Deus ele concede a salvação de forma graciosa e não por merecimento. Veja que muitas empresas aí, elas promovem os funcionários por mérito, é a meritocracia, por merecimento. Mas Deus, ele promoveu você, ele tirou você do estado pecaminoso em que você e eu vivíamos para um estado de santidade, de luz. Ele tirou-nos do lamaçal do pecado para a pureza de um evangelho de fato eficaz. Nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. E veja, meu irmão, minha irmã, que nós não temos de forma alguma merecimento algum na obra da salvação. Interessante é que muitas pessoas elas querem um motivo para servir a Deus. Elas querem um motivo para permanecer na igreja. E muitos acham que o entretenimento é a solução, que é preciso entreter as pessoas, atrair as pessoas. É preciso bolar métodos, é preciso fazer programas e mais programas, atividades e mais atividades, eventos e mais eventos, para que as pessoas fiquem ocupadas, entretidas na sua denominação, para que elas não possam sair delas, irem estas pessoas para outras denominações que estão
com o marketing aí poderoso, chamando, ou até ir para o mundo que é mais atrativo. Mas, queridos irmãos, sabe de uma coisa que eu tenho percebido ao longo desse tempo de cristão? É que entretenimento não segura ninguém na igreja. O que segura as pessoas na igreja é de fato o arrependimento. É se estas pessoas são de fato, estão de fato arrependidas de seus pecados. Se de fato elas são convertidas mesmo. Porque se elas são convertidas, arrependidas, houve mudança de vida, mudança de direção, de atitude, de mentalidade, estas pessoas vão permanecer no seu lugar, se alimentando da boa palavra do Senhor. Elas irão ali ficarem firmes no caminho do Senhor. Elas não se desviarão porque elas entendem que foi Jesus Cristo que morreu por elas e que de fato verteu seu sangue naquela cruz, como nós cantamos, rude cruz, como acabamos de cantar agora. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. O verdadeiro crente tem isto em mente, tem isto gravado em seu coração. Ele não precisa de entretenimento para permanecer na igreja. Ele não precisa de atrações. Ele precisa de se arrepender. Foi esta mensagem que Jesus sempre pregou, João Batista, os apóstolos: arrependimento. Um evangelho que não leva ao arrependimento não é evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, gostamos muito de tomar, nossos assuntos, de ter as rédeas nas nossas mãos, ter os assuntos nossos mesmos assim nas mãos. É por isso que essa doutrina incomoda, porque nós achamos que somos donos dos nossos narizes, que você é dono do seu nariz, que eu sou dono do meu nariz, e que não tem um Deus que está governando tudo. Você muitas vezes acha que você pode fazer o que quer. Então essa doutrina, sola gratia, somente a graça, incomoda muita gente, porque a gente quer ter o controle na mão. A gente quer ter o controle da nossa vida. As coisas, quando fogem ao nosso controle, a gente se desespera, nós nos desesperamos. Sempre foi assim. E como você observa na história da igreja, intermináveis debates sobre este tema, longos debates da história deixam de fato bem claro isto. Na Idade Média, nós temos o abandono dessa doutrina, a chamada Idade das Trevas, que alcançou o seu ponto mais alto. E este resgate da doutrina da graça foi justamente feito pela teologia reformada. E eu gostaria de tratar apenas uma questão aqui nesta manhã. Como eu falei no início, não será apenas um estudo que vamos esgotar este assunto, nem 2 ou 3. Mas, neste momento, iremos nos deter apenas na questão das missas em favor dos mortos. E veja, meu irmão, que na medida em que a igreja ela foi se distanciando da simplicidade do evangelho, dos tempos dos apóstolos, como o verdadeiro evangelho, sendo pregado somente Cristo de forma simples e objetiva. Veja que aconteceu, como viviam então o evangelho, os cristãos naquela época. Atos capítulo 2, verso 46, diz que aqueles cristãos viviam da seguinte forma:
eles partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja que a ceia do Senhor, ela foi adquirindo, irmãos, uma interpretação cada vez mais requintada. Era simples ali, os irmãos faziam refeições em suas casas, partindo o pão ali, tendo aquela comunhão com eles mesmos e com Deus. E veja que na medida em que a simplicidade do Evangelho foi sendo perdida, foi também ali tendo uma ampla variedade de cerimônias sendo acrescentadas. Queridos irmãos, a história da igreja nos mostra que quanto mais a gente se afasta da simplicidade do Evangelho, a gente começa a inventar coisas que a Bíblia não diz. A palavra de Deus nos ensina isso. Paulo, em uma das cartas aos Coríntios, ele diz que eles, os apóstolos, não enganou ninguém, não trapaceou ninguém, que pregou simplesmente o Evangelho sem engano, sem trapaça. É isso que Paulo afirma. E quantas vezes, meus irmãos, nós vemos aí igrejas, denominações pregando de fato um falso evangelho, numa nova roupagem da igreja medieval, na Idade Média, século XV, XVI ali. Então veja que as pessoas inicialmente que participavam da ceia tinham que se preparar para ela apenas por meio de um autoexame, como o próprio Paulo nos orienta na sua carta, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Então, Paulo, aqui, ele nos orienta, dizendo que o homem deve examinar-se a si mesmo e examinar-se de forma cuidadosa antes de comer o pão e beber do vinho. Mas sabe o que é que acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente observa muito? É que muitos tomam o pão e o vinho ou o suco de uva para ter bênçãos, benefícios, achando que este sacramento tem o poder de prosperar materialmente. A gente vai observar isso mais na frente aqui, mais à frente. Que é isso que a igreja medieval na época pregava. E hoje tem denominações fazendo isso. Pessoas participando da ceia do Senhor sem saber de fato o que significa. Nem são membros de fato do corpo de Cristo, não professaram a sua fé em Jesus Cristo, não se batizaram, não estão numa igreja séria, muitas vezes visita apenas a igreja séria e participa na hora do pão e do vinho. Então Paulo aqui está orientando, examine-se, faça um autoexame de forma cuidadosa antes de participar do pão e do cálice. Veja que com o passar do tempo, essa preparação de autoexame, isso começou a envolver o lavar das mãos, o lavar das roupas. E no começo, cada participante pegava o seu bocado ali de pão, o seu pedaço de pão com as suas próprias mãos. Aí veja a evolução depois. Isto foi passando a ser servido em um pano de linho ou em um pires de ouro. Veja como as coisas vão evoluindo quando você sai da simplicidade do Evangelho. Aí no século XI, nós temos aqui a ceia sendo servida diretamente na boca do participante que aguardava de joelhos diante do altar.
e que o pão consagrado era servido não apenas também na igreja, mas nas casas e para pessoas que estavam moribundas, que estavam morrendo, que estavam às portas da morte, como sendo assim para elas alimento para a jornada. Veja que isso passou a ser considerado útil para evitar desastres, para evitar pestes e para obter benefícios e bênçãos. Tem muita denominação aí, queridos, distribuindo a ceia do Senhor, dizendo que se você tomar, você vai evitar pestes e doenças, que você vai ter benefícios, que você vai ter bênçãos. Aí, a partir deste momento em que houve isso no século XI, estas evoluções todas, o passo seguinte, a partir dali, foi estender a eficácia da ceia do Senhor, não somente aos vivos, mas também aos mortos. Veja que a essa altura o costume pagão aqui de fazer ofertas por parentes mortos e orar por sua alma no aniversário de sua morte já havia se estabelecido na crença popular. E veja que quando a doutrina do purgatório foi estabelecida pelo Papa Gregório o Grande, a ceia passou a ser interpretada como uma oferta do próprio corpo e sangue de Cristo em favor do parente morto. Ou seja, o próprio corpo e sangue de Cristo em favor do parente morto. E você sabe muito bem, se você for ler a Bíblia, se você já leu, você não vai encontrar culto aos mortos. Você não vai observar isso, a Bíblia não ensina isso. Por isso Paulo, repito, orientou em uma de suas cartas que ele pregava apenas o Evangelho de Cristo e nada mais. Veja que isso logo se tornou aqui uma crença estabelecida, que a missa realizada em favor de pessoas mortas podia reduzir as penitências e punições temporais, não apenas aos vivos, mas também aos mortos, aliviando sua pena no purgatório. Observe, meu irmão e minha irmã, como há um entrelaçamento aqui de erros. Primeiro, você observa aqui que há o desvirtuamento da ceia do Senhor, que deixa de ser vista como um meio de graça e passa a ser vista aqui como uma cerimônia religiosa cada vez mais elaborada. Depois você vai observar que ela começa a ser servida, a ceia, às pessoas que estavam às portas da morte, como uma espécie de alimento para a jornada. E depois você vai observando a evolução herética. O pão começa a ser visto como uma espécie de amuleto religioso capaz de prevenir pestes, capaz de prevenir tragédias. Aí você observa que um erro leva o outro, e aqui depois a evolução é o sincretismo da fé cristã com religiões pagãs, o que gera a contaminação dos costumes religiosos do povo. O sincretismo é isso, é você pegar algo de uma religião e implementar na sua. É costume pagão e coloca lá no meio evangélico. A gente vê isso em alguns arraiais por aí. E surge então a doutrina do purgatório. Quando a pessoa morre, vai para o purgatório, e aqui na terra os entes queridos ficam pagando para que aquela alma possa sair do purgatório através de missas de sétimo dia e de tantos dias e até anos. E aí, por fim, a ceia.
e a missa da qual faz parte passa a ser concebida como tendo importantes efeitos espirituais, não apenas para os que participavam dela, mas também para os mortos, em memória de quem as missas eram realizadas. Nós respeitamos a memória das pessoas, mas não fazemos cultos às pessoas mortas. Um erro doutrinário, queridos, você vai prestar atenção, ele nunca vem sozinho. Ele sempre produz outro, ou foi produzido por outro. Então veja que um erro doutrinário sempre produz outro, ou foi produzido por outro. O Salmo 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo. Salmo 42, versículo 7. Nós temos justamente isso. Um abismo chama outro abismo. Meu querido irmão, minha querida irmã, somente a graça. Somente a graça. Diante de tudo isso que acabei de falar sobre a questão das missas em favor dos mortos, isso aqui foi uma doutrina de méritos e indulgências da antiga igreja medieval. Veja que diante de tudo isso, a teologia reformada, ela anuncia com vigor, ela anuncia com alegria, sola gratia, somente a graça. Somente a graça salva. Somente a graça salva. Somos salvos, você que está me ouvindo aí, que está me vendo, que ainda não é cristão, que é cristão muitas vezes nominal, que acha que precisa subir escada de joelhos para alcançar uma graça, relando todo o seu joelho, se autoflagelando. Não faça isso. Jesus Cristo, ele já pagou um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui para adorar o seu santo nome. E eu repito, o que nos segura na igreja é o arrependimento, é a convicção que temos de pecadores que somos e que fomos resgatados, tirados das trevas, tirados do lamaçal do pecado para a luz maravilhosa de Cristo, onde nela não há variação nem mudança alguma. É isso que nos salva, é só a graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos salvos não por missas realizadas em nossa memória, nem por sacramentos ministrados a entes queridos. Isso não vale nada. É mentira do diabo isso. Mas somos salvos pela graça soberana do Senhor. Jesus não quer o seu dinheiro, nem o meu dinheiro, que na verdade tudo é dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Salvação não se compra. Salvação não se vende. Você é salvo pela graça. Favor imerecido. Deus te dando aquilo que você não merece. Porque o que nós merecíamos era estar nas profundezas do inferno. Mas Ele nos tirou de lá. Por isso, Efésios capítulo 2 fala do pecado para a salvação pela graça. Que Deus abençoe sua vida. E que você, de fato, coloque isso na sua cabeça. Saia dessa se você está pagando aí para ser salvo. Se você está pagando para aquele ente querido, amado que você perdeu, sair de algum lugar pior para um lugar melhor. Depois da morte, segue-se o juízo. Enquanto você tem vida, agora é a hora.
É a hora de você entregar sua vida para Jesus. E isso só é possível se o Espírito Santo tocar na sua alma. Se o Espírito Santo tocar em seu coração, na sua mente agora. Abrir os seus olhos, tirar as escamas dos seus olhos. Eu não tenho esse poder. O meu papel, o seu papel como cristão é pregar a palavra. É pregar a palavra. O convencer, o converter do Espírito Santo. É obra de Deus através do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de louvar a Deus com o cântico que diz pureza no sangue de Cristo. Vamos cantar este cântico no inário aí, 269. Também, ó Jesus, lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, foi pelo sangue de Jesus Cristo que nós fomos resgatados, fomos de fato tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria de
orar nesse momento, encerrando assim a escola bíblica, e depois irei dar algumas saudações para os irmãos e alguns avisos. Eu peço que a nossa irmã Dani veja aqui, por favor, se é esse aqui, para depois eu dar os avisos. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus queridos irmãos, das minhas queridas irmãs. Muito gratos por todos que estão nos vendo, nos assistindo, participando e cultuando com toda a reverência que o Senhor merece, mesmo em nossos lares, mesmo em nossas casas. Mas o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, de todo louvor. Nós nos rendemos aos teus pés, nós pedimos de forma suplicando a ti pela vida dos enfermos, pela vida dos doentes, que o Senhor cure, ó Deus, se assim for da tua vontade. Pedimos, ó Deus, uma vacina para esse vírus mortal, que o Senhor abençoe a mente dos pesquisadores, dos médicos, que achem, ó Deus, a cura para esta doença, para este vírus, ó Deus. Ó Pai, nós estamos em tuas mãos, nós dependemos de ti, que nós possamos ter os cuidados necessários, mas sabemos que estamos sempre dependendo do Senhor. Não depende só de nós, mas depende também tudo do Senhor. O Senhor escreveu a nossa história e estamos aqui diante de ti, clamando misericórdia, clamando perdão. Que haja, ó Deus, salvação no lar daqueles que precisam ter esta salvação, daqueles que endurecem o seu coração. Que o Senhor amoleça o coração, quebre o coração de pedra, tire este coração de pedra e coloque um coração de carne. Até para muitos que frequentam a igreja, para muitos que são batizados, para muitos que são de fato membros de igrejas, que participam de ceia, mas que estão com o coração endurecidos, que não se converteram de fato, que estão convencidos. Que o Senhor também atinja estes corações, que estão muitas vezes há anos dentro de uma igreja evangélica e que não houve de fato mudança de vida, que não houve de fato transformação, que vive como se fosse um cristão ateu, vivesse um ateísmo dentro do cristianismo. Ó Deus, tenha misericórdia destas pessoas que estão enganando a si mesmo, que estão vivendo apenas uma religiosidade e não de fato um cristianismo que vai além de um programa de ética, vai além de um programa de moral, vai além de um comportamento moral. De fato, o cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é poder que muda as pessoas. Que nós vivamos um evangelho simples, um evangelho que transforma, e nos afastemos das coisas que vêm a nos afastar de ti. Que nós nos apeguemos cada vez mais à tua palavra, que nós oremos mais, meditemos mais nas Sagradas Escrituras, que confiemos mais em ti, porque tudo isso vai passar e que nós possamos, ó Deus, de fato confiar no Senhor. Outros desafios virão, e que nós possamos estar na rocha, firmados na rocha, porque nela nós balançaremos, nós iremos muitas vezes tropeçar, mas o Senhor irá sempre nos levantar, o Senhor irá sempre nos instruir, nos orientar,
que nunca desviemos desta verdade, Senhor. Que jamais peguemos atalhos, mas continuemos firmes na nossa jornada cristã. Abençoa todo o povo espalhado sobre a face da terra. Eu te peço também por nossa irmã Vanessa, a mãe do Guilherme, que aniversariou ontem. Abençoe grandemente a Vanessa, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela vida dela, de sua família. Muito obrigado a Deus por todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que estão participando deste estudo e que irão assistir. Abençoe a vida de cada um e que hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Nós somos gratos a Ti, dá-nos um domingo na Tua santa presença sempre e à noite possamos voltar para cultuar o Teu nome. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe grandemente a sua vida. Não dá para ver? Não. Dá? Ok. São 10h47, 10h48. Os irmãos lembram que a nossa escola bíblica é até 11 horas, então eu tenho esse tempinho para dar alguns avisos. Ainda tem vaga, né, Dani? Você faça a sua inscrição, vai lá no link. Eu vou, após a escola aqui, eu vou mandar novamente o link para vocês, tá bom? Mas já, se você já tem o link, é sempre o mesmo link, tá? Você entra lá e coloca seu nome, a data de nascimento, o dia a data do culto que é hoje, né, 28, e o seu número do telefone, tá bom? Então, entre lá, faça sua reserva para o culto de hoje às 18 horas. Então, deixe-me ver aqui para saudar os irmãos que aqui estão. PB de Navegantes, né? Deu aqui um bom dia. Deus abençoe aos amados irmãos ali de Navegantes, presbítero Duval, o pastor ali responsável por aquela congregação, né? Deus abençoe sob, né, claro, a orientação, né, do pastor Edmar, claro, mas o pastor Duval ali até é o presbítero ali que cuida daquela congregação. Que os irmãos ali, Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Um abraço também às demais congregações, Balneário Pissarras, do reverendo João Arthur, Balneário Camboriú, do reverendo Felipe, aos irmãos de Brusque, nós vamos falar alguns aqui deles, também aos irmãos da Primeira de Itajaí, onde o pastor Edmar é o pastor ali. Deus abençoe a vocês também. Se tiver algum aqui, a gente vai falar. Então, a nossa irmã Senilde, Deus abençoe, minha querida. A irmã Senilde está aí também conosco, é membro da nossa congregação aqui em Brusque. Temos aqui o nosso irmão Daniel. Daniel, Deus abençoe, Nova Trento, nosso irmão Daniel. Um grande abraço à sua esposa Ana Paula e seus filhos, tá bom? A Raquel Amaral, nossa irmã Raquel da congregação aqui. Nossa irmã Célia Messias, Deus abençoe também, minha querida, um grande abraço. Milka, nossa irmã Milka, um grande abraço, nossa irmã Milka do Rio de Janeiro ali, né, a cidade maravilhosa. Deus abençoe, minha querida irmã Milka. Nossa irmã Márcia Borges, um grande abraço, nossa irmã Márcia da congregação aqui também de Brusque. Um abraço à dona Tereza, a nossa irmã Tereza, sua sogra, o diácono Marcos também. Temos aqui também a Caterine. Deus abençoe, Caterine, a sua vida, a vida do seu esposo Anthony, tá bom? Um grande abraço. Teve aqui comentários, né? O Daniel colocou, Lutero também não tinha paz nenhuma até entender que a salvação é por meio de Cristo. Depois disso ele passou a servir o reino com mais alegria. Realmente conta-se, né, que Lutero ele se confessou e naquela agonia dele ele foi para o aposento dele e esqueceu de confessar
que tinha comido uma torta tal ali escondida, né? Isso conta, não sei se é verdade, né? Mas teve que voltar para confessar, né? Então, grande a agonia daquele homem, né? De confessar os pecados, enfim, a sinceridade dele. Mas aí ele entendeu que a salvação é pela graça. Aqui em Belize, aqui, né, a Caterina, ela botou verdade, pastor, a graça é presente de Deus. Botou também que o arrependimento é importante diante de um Deus santo, santo, santo. A Márcia também comentou aqui, colocando que o que deve nos atrair é a doce presença de Cristo. Verdade, como eu já falei, não adianta fazer programações e programações. A gente não é circo, a gente não é cinema, a gente não é teatro, né? Então a gente tem que realmente ir pelo motivo correto, que é pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que atrai é Ele quem nos atrai para Ele mesmo. O evangelho sem arrependimento não é evangelho, a Márcia Borges botou. Nossa irmã Maria Silva, de Salgado de São Félix, um grande abraço, minha amada. Ela botou bom dia, pastor, Wellington, família e irmãos, graça e paz. Então, meus irmãos, temos aqui a Raquel também comentando, verdade, pastor, Maria Silva também. Então, vamos lá aqui, que eu não falei, deixa-me ver aqui, vou passando aqui, a nossa irmã Regina, Deus abençoe, a Regina botou assim, graça quão maravilhosa de Jesus. Muito bom, irmã Regina, Deus te abençoe grandemente, espero que vocês estejam bem aí, você e seu esposo Maurílio, aí eles estão no Paraná, na casa da filha da Regina, a Débora, o Fábio, seu genro e o seu neto Dudu. Deus abençoe toda a família, tá, Regina? Manda um abraço aí para a turma. Deixa eu ver, Lidiane e o Márcio, Deus abençoe o Márcio, Samuel, Deus abençoe, hein? Márcio, Lidiane, grande abraço. Temos também aqui o pai do Márcio, está conosco também, o Sérgio, e também a sua esposa, né, Sérgio? A sua digníssima esposa, a irmã Vera. Então, Sérgio e Vera, ó, um abraço para vocês, tá? Deus abençoe. Eles moram no Rio Grande do Sul, São Bento, né? São Bento, eu acho. Me ajuda aí, Márcio. Então, Neiva, Deus abençoe a irmã Neiva, um grande abraço, minha querida irmã, Deus continue te abençoando. Neiva é daqui da congregação de Brusque. Deixe-me ver quem mais aqui está conosco, a nossa irmã Mônica, Deus abençoe, Mônica Dourado, da nossa congregação, um grande abraço a você, a seu esposo, a seu filho Mateus, tá bom? Deus abençoe você, a sua irmã Érica também, e temos a Letícia, o Eduardo, o Anthony, Deus abençoe esta família também que é da nossa congregação. A Gabriela Andrade, também da nossa congregação, que mora em Brusque. Gabriela, Nova Trento. Um grande abraço, que mora em Nova Trento, muito bem, desculpa. Gabriela, Deus abençoe sua vida, tá bom? E eu quero aqui mandar, então, aproveitar um abraço para todos os irmãos ali de Nova Trento, a irmã Zilá, na pousada do Vírgulo, né? O Clébio, o Kleber, a Priscila, a Evelyn, a filha da Evelyn, a Maria Isabel. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Um grande abraço à irmã Márcia também, a mãe da Andresa, o Mateus, que é o irmão da Márcia, o André, que é o irmão da Márcia, Patrícia, Jonathan. Temos uma turma boa ali em Nova Trento, que já começou o discipulado na sexta-noite, por videoconferência, né? Pelo Zoom, com o nosso irmão Márcio. Muito bom. Temos aqui também a minha mãe, Maria Lúcia. Um beijo, minha mãe, Deus abençoe. Um abraço aí no meu pai, o Levi, aos meus irmãos, o pastor Wilton, o pastor Willames, as minhas irmãs, o Ilma, o Elma e o Ilmara. Um grande abraço a todos vocês, a meus sobrinhos também, a meus cunhados também. Temos também aqui ainda, deixe-me ver quem mais. A irmã Senilda aqui comentou também, amém, muito bem. Luciene, né? Lulu, Deus abençoe, bom ter você conosco aqui.
a sua mãe, um grande abraço também para ela, né? A irmã Mauricéia, ela está mandando a paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho. Estas irmãs foram minhas ovelhas ali na Paraíba, em Salgado de São Félix. Deixe-me ver aqui quem mais. Patrícia, um grande abraço. Patrícia está mandando um abraço a todos os irmãos, a irmã Patrícia, a esposa do presbítero André. Um grande abraço a Elise também, tá bom? A todos vocês, um grande abraço. Pelotas, obrigado Lidiane. Pelotas, muito bom. Então, o pai do Márcio, né, o Sérgio e a Vera, sua esposa, moram em Pelotas. Muito bem, a terra do irmão Gelson, né? O irmão Gelson também está conosco. Deus abençoe meu irmão Gelson, a sua esposa Mari, um grande abraço, tá bom? A toda a sua família. Então, acho que são estes aqui que eu pude observar. Então, irmãos, faltam no meu relógio 2 minutinhos, né, para as 11 horas. Eu me despeço aqui, repetindo, então. Faça sua inscrição. Se você não é do grupo de risco e gostaria de participar, faça sua inscrição hoje às 18 horas. Teremos o culto presencial e também será transmitido. E, irmãos, só para orientar os irmãos, para informar, eu e a Dani, nós fizemos o teste da Covid-19 na sexta-feira. É um teste que foi feito ali no estacionamento da Uniaselv, onde foram 600 pessoas, né, que fizeram o teste, drive-thru, né? E eu fiz, a Dani fez, e graças a Deus, irmãos, testou ali negativo, tá bom? Então os irmãos fiquem tranquilos, a gente que está assim também na linha de frente, né, até passa também medo para as pessoas, né, que a gente convive ali com muitas pessoas. Então, sexta-feira recebemos o resultado, então deu negativo. Que Deus nos livre, né, irmãos, desta enfermidade, desta pandemia. Logo, logo espero voltarmos tudo à normalidade, né? Claro que com muita precaução, muita coisa muita coisa vai ser diferente, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Hoje à noite, 18 horas, conto com vocês, façam ali a inscrição. Lembrando, nós estamos com a construção ainda na parte de cima, onde na verdade é o lugar onde iremos cultuar a Deus, né, nos reunir ali. E você viu que nós mandamos foto aí pelo Facebook, muita gente curtiu, mas apenas não curta. Se você tem o desejo de colaborar, me procure para ofertar. Ainda temos o piso para colocar. Neste primeiro momento não vamos colocar piso, não temos verba, vamos apenas pintar o piso de cinza para, quem sabe, a partir ali do dia 19 de julho, já possamos fazer o nosso culto presencial, claro, com as limitações ali no salão de cima. E aí já vai dar mais vaga para mais gente, né? Então, de 25 vamos passar para 50, fechar em 50 pessoas. Que ali nós comportamos 160 pessoas na parte de cima. Então dê uma olhadinha lá e ajude a gente a terminar esta obra. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Um grande abraço, tenham um bom domingo, bom almoço para vocês e até mais tarde, às 18 horas, o culto presencial com as limitações e sendo transmitido também. Um beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus.